Olá, nosso bom dia, retornando às nossas videoaulas na nossa Escola Bíblica Dominical. Enquanto nós não podemos estar presencialmente juntos, vamos continuar com as nossas aulas. A gente teve uma paradinha no domingo passado, porque já estava dentro do cronograma da Escola Bíblica, mesmo desde o começo do ano já tinha sido organizado, o cronograma, as datas que teriam aula. E como normalmente feriado, pensa-se em viajar, a ideia é que esse período nós não tivéssemos remotos, não teria essa aula presencial. Então, devido a isso, foi escolhido seguir o cronograma normalmente, por conta que as lições também elas são contadas, todos os domingos do ano já estão programados. E aí a gente não teve a nossa escola bíblica semana passada, mas estamos retornando hoje para a nossa lição 8, tá? E aí já sabe o que eu vou dizer, né? Pega a sua Bíblia, pega a sua revista e vamos iniciar o estudo da Palavra de Deus. João, capítulo 8. Pega a sua Bíblia, a sua revista e vamos começar. Os doutores da lei e os fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a fizeram ficar na frente de todos. Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, cometendo adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, o que dizes? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Onde estão eles? Não há mais ninguém para te condenar. Ninguém, Senhor. Muito bem. Eu também não te condeno. Vai. E não peques mais. Toda a nossa lição do capítulo 8, é extraída para a gente trazer mais uma forma de identidade de Jesus. Lembra do alvo do livro de João, é mostrar a divindade, que Jesus é o próprio Deus, e levar isso para uma forma evangelística. Então é muito importante identificar Jesus como o próprio Deus. E o capítulo 8, ele traz a questão da superioridade de Cristo.
Vocês viram aí, eu tô sempre tentando trazer esses pedacinhos do filme, mas quem quiser assistir completo tá no YouTube lá, tá bom? Disponível o Evangelho de João. E aí você vê que no capítulo 7 a gente encerra com a partida do pessoal para casa, depois que eles tentam apedrejar Jesus, né? Nicodemos até vem, questiona se a lei deles condena alguém, lembram? Que a gente encerrou assim no capítulo 7? Se a lei condena antes mesmo de ouvir e tal. Aí nesse pedacinho, Jesus retorna em um outro momento para o templo e começa, né? Isso talvez no dia seguinte, começa aí a fazer ensinamentos. Nessa história de Jesus estar ensinando os religiosos como sempre, eles procuram alguma forma de continuar acusando Jesus, porque eles querem uma forma de condená-lo à morte, por ferir a lei. Lembra que tudo começa com aquela perseguição de ódio que a gente até falou na última lição, né, do capítulo 7. E também pelo fato principal, que foi ali o motivo principal que eles acharam para condenar Jesus, quando Jesus cura aquele paralítico no sábado. E desde então eles ficam seguindo, tentando pegar Jesus aí em alguma coisa. Eles querem que Jesus escorregue, pronto, essa palavra. Eles querem ver Jesus escorregando, querem armar uma cilada. E essa cilada é armada nessa história tão conhecida, né? Eles trazem ali a mulher que tinha acabado, né, de ser pega em adultério, expõem ela em público, logo que Jesus tinha que escorregar era em público para ter a condenação. E aí eles colocam Jesus numa certa cilada, né? Eles pensam, olha, se Jesus disser que podem apedrejar a mulher, ele estaria sendo contra o direito do Império Romano. É por isso que eles mesmos, os judeus, não têm autoridade para crucificar Jesus. Eles entregam para o Império Romano, porque eles não podem ali naquele momento dar sentença de morte para ninguém. E se Jesus não apedrejasse a mulher, ele estaria indo, né, eles alegariam mais uma vez que Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. E aí Deuteronômio 22 tem essa parte, né, da questão da mulher pegar em adultério e apedrejar. Então eles trazem isso para que Jesus não tenha escapatória. Mas Jesus, vendo o coração, importante a gente lembrar, eu já ouvi algumas vezes, e quando a gente lê a Bíblia pode até se confundir, olha, Jesus ele não é contra a lei, até porque ele é o autor da própria lei, né? Lá no começo, no início de todas as coisas, lembra? Do início do nosso livro de João, no início era a palavra, era o verbo, ele já era, então ele é o autor da própria lei. O que ele informa é que busca-se interpretar a lei à luz do seu tempo e do seu contexto, e principalmente que traga a lei para a glória de Deus e não para uma religiosidade fechada que impede até mesmo compaixão, atos de caridade, certo? Então, nesse momento, quando eles colocam Jesus nessa cilada, apedreja, vai contra o Império Romano, não apedreja, vai contra a lei de Moisés. Jesus faz um gesto inusitado que mostra a questão da superioridade dele na lei, ele não se preocupa com isso. Então, ele continua ali nesse gesto improvável, né, riscando no chão. E a gente vê aí no versículo 6, e ele vai logo direto no coração dos religiosos. Olha, quem de vocês estiver sem pecado, frase muito conhecida, né? Que atire a primeira pedra. Então Jesus trata o coração daqueles que estão ali. E Jesus também dá uma sentença para ela, olha, vá e não peques mais. Quando todos saem, todos vão, começando do mais velho, né? Jogando suas pedras ali no chão e saindo de mansinho, porque ninguém ali estava sem pecado. Então, quando todos saem, ficam somente Jesus e a mulher. E Jesus diz, olha, eu não te condeno, vá. Mas ele dá uma sentença, não peque mais. Então, é a ideia de compreender a superioridade de Jesus a respeito da lei. Ele é superior à lei. Ele não se colocou como inferior às ordens, às leis colocadas pelos religiosos desde Deuteronômio, né? Desde a lei de Moisés. Então, Jesus é superior à lei. E uma questão interessante também é da gente pensar, muitas vezes a gente usa, né, essa parte tão conhecida da Bíblia para falar, olha, não pode julgar, quem não tem pecado atira a primeira pedra. De fato, Jesus fala que é para se ver o coração, mas também ele dá uma sentença a ela, olha, você vá e você não peques mais, né? Então existe uma função de arrependimento, de uma nova vida, de um novo comportamento. Essa é a questão. Jesus traz, olha, às vezes a gente não entende o quão forte é o nosso pecado, né? A gente não tem uma noção do quão forte, o quão poderoso é o pecado, porque a gente está sempre olhando para o outro, mas até você se ver travando uma luta com o seu próprio pecado.
Então, Jesus vai no coração e ele diz, você não é porque a ideia é que não pode jogar a pedra que você não vai entender que vai e não peques mais. E não, tudo bem, fica aí com seu pecadinho de estimação, não tem problema que ninguém vai lhe julgar. Não é esse o ensinamento, pelo contrário, ali Jesus mostra a sua superioridade. Tanto que ele responde de volta ali continua riscando no chão, né? Mostrando a superioridade dele a respeito da lei. Nós passamos agora para o segundo ponto, da nossa lição, que fala da superioridade de Jesus em relação ao testemunho, tá? Lembrando que nós estamos falando da identidade de Cristo. Ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação, né? A água da vida, lembra? O pão da vida, a luz do mundo. Na literatura de João, né, que a gente chama de literatura joaninas, ele sempre faz essa associação de luz diretamente com Deus, né? O que implica pureza. Então, sempre quando você vai ler alguma coisa que João escreveu, traz essa ideia de luz associando a Deus. Ou seja, né, se a luz é Deus, qual é o oposto? As trevas. E nós devemos viver em oposição às trevas. Tem algumas passagens bíblicas no Antigo Testamento que diz que Deus é chamado de luz, né? Ainda no Antigo Testamento, em Salmos, diz que quem anda na luz é capaz de enxergar. E Jesus, ele diz, olha, eu sou a luz. Então, quando ele se refere dizendo que ele é a luz do mundo, no nosso versículo 12, também você pode verificar aí na sua Bíblia, não se esqueça que a gente está tendo a nossa lição, mas é importante que a sua Bíblia esteja aberta e você vai conferindo lá tudo que eu estou falando, olhando na sua revista também. Então, outras passagens bíblicas fazem referência de quem é essa luz que Jesus se identifica, né? A palavra de Deus é a luz, Salmos diz que quem anda na luz também é luz, né? Mateus 5,14. Jesus sempre foi a luz dos homens. E há um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Então, João traz essa ideia de luz, de oposição às trevas, oposição ao pecado. Ou seja, quem é de Jesus vai viver na luz. É um contexto, um termo aí muito conhecido por nós, um ensinamento bem conhecido, né? Então, naquele momento, os religiosos eles questionavam o testemunho de Jesus, pois era previsto na lei que todo testemunho deveria ser validado por duas pessoas. A gente também já falou em outros momentos que Jesus precisou chamar para a conversa alguns outros testemunhos. E ele diz, olha, não que eu precise de alguém para testemunhar por mim, mas as minhas obras me testemunham, né? João Batista já testemunhou para vocês quem eu sou, e o meu próprio Pai, né? Deus é quem dá testemunho de mim. Em outra situação, no capítulo anterior, a gente vê isso, traz esses três testemunhos. E novamente, os religiosos, segundo a lei, precisavam de outras testemunhas e não a própria pessoa falasse por si mesmo. Então ele diz, olha, o meu testemunho é verdadeiro, pois de fato não vem de mim. E aí os religiosos ficam questionando cada vez mais, mas Jesus aproveita aquele momento para declarar que ele é a sua própria testemunha, né? Se ele é o Pai, ele é um com o Pai, então quem é a outra testemunha? O próprio Deus. E aí a gente vê entre os versículos 16 a 20. Agora nós entramos no nosso terceiro ponto da lição, tá? Falando sobre a superioridade de Jesus em relação à identidade. É o nosso capítulo 8. Vamos seguir aí com os versículos do 21 ao 30. As duas coisas sobre a sentença proferida por Jesus no versículo 21 são muito importantes para a gente, tá? Eu estou contando que você está com a sua Bíblia aberta. O versículo 21 diz, mais uma vez Jesus lhes disse, eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Essa sentença diz o seguinte, Jesus está falando do único caminho para o homem obter a salvação, que é por meio da sua morte, sua ressurreição e de sua ascensão ao céu. E a maneira como Jesus expressou o seu ensino é uma estratégia didática para a questão do evangelismo. Ele despertou nos ouvintes o que? O desejo, a dúvida e o desprezo. Com isso, conseguiu uma ótima oportunidade para falar e ser ouvido, tá? O que Jesus disse no versículo 21 não foi claro para os que ouviram. Cada palavra de Jesus funcionou como um enigma que precisaria ser decifrado. E só depois, gente, poderia ter a sua plena atuação, conhecimento, mas depois que o Espírito Santo viesse, então todas as coisas ficariam claras, tá? A gente pode até constatar isso em 1 Coríntios 2, 14.
E antes da gente continuar pensando aqui na nossa lição, é muito importante nós entendermos um significado de uma palavra. De uma sentença, na verdade. Quando você vê essa imagem, qual frase você lembra? Deus se identificando. Como ele se identifica nessa imagem? Vocês lembram da situação em que Deus entra em contato com Moisés, através da sarça ardente, e Moisés pergunta quem ele é, e ele responde: eu sou. Essa afirmação, eu sou, ela tem um imenso significado teológico. No Antigo Testamento, ela é a clara referência de Deus. E aí aparecem várias referências em Êxodo, Isaías. O fato de Jesus se autodenominar eu sou é uma declaração de que ele é o próprio Deus. Talvez essa tenha sido, assim, o maior motivo de espanto ali entre os ouvintes, porque ele usa a maior sentença de identificação do próprio Deus, né? O Yahvé, Javé, eu sou. E quando Jesus utiliza isso, ele diz, olha, eu sou lá de cima, né? Ou seja, em contraste com os que são aqui da terra, da esfera terrestre, né? Com que é aquele que está no céu. Só pode dizer isso quem subiu aos céus e quem desceu aqui na terra. Então ele diz, olha, eu sou lá de cima, vocês são daqui. Então vocês não conseguem compreender as minhas palavras. E ele diz, eu sou o que fala e o que faz a vontade do meu Pai, né? A vontade do Pai quem faz sou eu. Quando pergunta, quem é você? Né? O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Ou seja, Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, mas eles não conseguem entender, porque a plenitude, a compreensão de todas as coisas que estão sendo ensinadas ali só vai vir após a crucificação e com a vinda do Espírito Santo. Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! E aí nós estamos na superioridade de Jesus em relação à mensagem, tá? Nós estamos nos versículos 31 ao versículo 59. Eu vou trazer um pedacinho do vídeo que eu gosto de trazer para ficar mais didático, mas antes disso eu quero que você assista o vídeo e vá acompanhando na sua Bíblia. Não confie só no vídeo, eu quero sempre que você acompanhe na palavra de Deus. Mas antes, eu quero que você foque em alguns pontos que eu vou trazer aqui. Versículo 31, Jesus fala sobre permanecer firme na palavra. E o que isso significa? O que traz para nós? Qual é a nossa aplicação, né? Ou seja, uma vida ajustada, orientada, harmonizada com a palavra de Deus. Jesus nos chama a viver, né, uma vida firme no verdadeiro fundamento que é a palavra de Deus. Então, eu quero que você reflita. Como está a minha relação com a palavra de Deus? Qual está assim, no meu contato? Como eu tenho me alimentado, né? Jesus, ele passa ali de um discipulado, no momento está falando com os que creem, e passa diretamente a falar com aqueles que não creem. Ele passa para um evangelismo, de uma maneira muito didática, como Jesus sempre se apresenta, né? Como o nosso mestre por excelência. Eu quero também que você foque, quando você observar esses restantes de versículos, né, para finalizar o nosso capítulo, que Jesus fala sobre o regime de escravidão do pecado. Né? A gente sabe que nele nós somos libertos, mas nós ainda estamos sensíveis a ter uma recaída ou de alguma maneira sermos afetados por essa nossa natureza pecaminosa. Nós estamos libertos em Cristo, mas ainda estamos na carne, ainda estamos na natureza pecaminosa. A plenitude, essa palavra era que eu queria estar usando, né, usada agora, a plenitude, nós só vamos estar libertos totalmente dessa natureza pecaminosa quando nós estivermos com Ele em glória, seja arrebatados ou seja depois que nós morrermos, né? Se Ele vier antes disso, vem Senhor Jesus, mas se isso não acontecer quando você morrer, aí sim você vai estar livre de todo o pecado, dessa natureza pecaminosa. Enquanto isso, nós temos uma batalha contra a nossa carne. Então nós não podemos descansar. O nosso consolo é porque um dia nós seremos totalmente livres do poder e do efeito desse pecado. Então também quero que você pense, qual é a minha relação com a palavra de Deus para a luta contra a minha natureza pecaminosa, né? A Bíblia diz que nós devemos levar o nosso pensamento cativo em obediência. Como eu posso levar o meu pensamento? Olha como é forte, o pensamento cativo em obediência.
vai acontecer tal coisa? Não, eu lembro, a Bíblia é muito clara, né? Para não pecar contra ti, o que é que eu faço? Guardo no coração as tuas palavras. Então, situação X vai acontecer, o meu pensamento ficou cativo, não no regime de escravidão, porque nele nós somos livres, né? Cativo em obediência. Use a sua espada nessa luta contra o pecado. Outro ponto também, do versículo 31 ao 59, que vai aparecer nesse vídeo, eu quero que você veja como Jesus, ele é direto. Ele diz, vocês não conseguem compreender as obras do meu Pai, porque vocês conseguem compreender as obras do Pai de vocês. Ele diz, chamou eles de quê? De filhos do diabo, pois eles realizavam as obras malignas e procuravam matá-lo. Então ele identifica que o ímpio ele é incapaz de ouvir o que Deus diz, porque não faz parte da família da fé, né? A gente já viu no versículo anterior em Coríntios também, que foi mostrado aqui nos slides, que o homem ímpio, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Então Jesus é muito enfático falando nisso. Inclusive chamam ele aí de samaritano, que a gente lembra que eles têm total oposição, são inimigos do povo judeu, de endemoniado. E você pensa, se samaritano para eles já não era boa coisa, imagine chamar Jesus de endemoniado aí no versículo 48. Mas tudo isso porque Jesus tem uma fala muito direta, muito clara, quanto à não compreensão e não aceitação da palavra, tá? Então, para finalizar, eu também quero que você pense aí nos versículos 50 e 50, do 50 a 51, em que Jesus ele dá uma sentença importantíssima para nós, que é isso que a gente está falando, né? Superioridade em relação à mensagem, né? Ele diz, olha, a obediência à palavra é o único caminho da salvação. Olha aí no teu versículo 51 o significado, né? O que quer dizer esse versículo 51? O único caminho para a salvação é a obediência à palavra. O que quer dizer? Que o salvo, ele vai andar nesse caminho de obediência. Não tem como o homem espiritual não desejar as coisas espirituais, no sentido de andar constantemente tentando levar o seu pensamento cativo em obediência, tendo prazer na palavra. Eu quero que você reflita como está a sua relação com a palavra de Deus. A gente vive um tempo em que o Senhor tem despertado a sua igreja para orar, despertado a sua igreja para ler a Bíblia, para estar constantemente em comunhão com o Espírito Santo. E como você tem tido essa relação com a sua espada, né, com o poder da palavra de Deus? E aí o finalzinho, Jesus declara, sem rodeios, de maneira também muito direta, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. E começa esse montinho aí querendo apedrejar Jesus, mas como não é chegada a hora dele, eles não conseguem. E a gente finaliza o nosso capítulo com essa parte. Se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que é que não me entendem? Não estamos corretos ao dizer que és samaritano e que tens um demônio em você? Eu não tenho o demônio. Antes honro a meu pai e vós me desonrais. Eu não busco a minha própria glória, mas a quem a busque, julgue a meu favor. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora temos certeza de que tens o demônio. Morreu Abraão e morreram os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, nunca provará a morte? Nosso pai Abraão morreu. Por acaso tu és maior do que nosso pai Abraão? E também os profetas morreram. Quem pensas que é? Se eu glorifico a mim mesmo,
a minha glória não serve de nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual eu digo que é vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai, Abraão, exultou por ver o dia em que eu viria. E ele viu e alegrou-se. Ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Blasfêmia! Blasfêmia! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Isso é blasfêmia! Blasfêmia! Apedrejem-no! Ele é um mentiroso, um farsante! Isso é uma farsa! Apedrejem-no! 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 Mentiroso! Apedrejem-no! Apedrejem-no! Ele mente! Ele mente! Apedrejem-no! Encerramos aí lembrando, né, do que nós aprendemos. Aprendemos que o ministério terreno de Jesus, ele revela em diversas situações a sua superioridade, tá? Seja pelo poder ou pelo ensino, nós precisamos reconhecer que Cristo é o Senhor da nossa vida. Logo, se eu reconheço que Cristo é o Senhor da minha vida, meu comportamento, ele deve ser o quê? Um comportamento de obediência a Ele. Como eu vou obedecê-lo sem conhecê-lo? Né? Sejamos comprometidos com o conhecimento de Jesus através da sua palavra. Nós ficamos com o nosso versículo-chave para finalizar na nossa tela, tá? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Uma boa semana para você. Minha sugestão é que você encerre o vídeo, faça uma oração individual entre você e o Senhor, pedindo que cada vez mais Ele lhe dê desprendimento, desejo, está alimentando-se da palavra de Deus, tornando seu pensamento cativo em obediência para compreender a superioridade de Jesus sobre todas as coisas, né, que foi aqui a nossa lição de hoje, e pedir que essa superioridade faça em você ação. Né? A gente não está aqui só para aprender a título de conhecimento, mas nós estamos aqui para desejar, através do estudo da palavra de Deus, obedecer plenamente os ensinos de Jesus e conseguir saber, né, o que a Bíblia diz para defender com fervor a superioridade de Jesus e a divindade de Jesus em momentos de evangelismo também. Uma boa semana para você, faça a sua oração e peça para que Deus firme essa mensagem no seu coração.